Vamos falar sobre outra coisa agora. Vamos receber o nosso convidado de hoje. Tam, tam, tam. Vai ficar bem contente. Ai, bora lá, Cláudio Carvalho, bom dia. Bom dia, Estela, bom dia a todos que acompanham você nesse fantástico programa Bom Dia Café. Olha, fantástico eu não sei, mas animado ele é sempre, viu, Cláudio? Garanto para você. Então, mas o humor humano trabalha com coisas animadas, né? Com movimento, com alegria, é o que você faz, por isso que é fantástico. Ah, legal. Obrigada, Cláudio. Obrigada. Cláudio é jornalista, né, colega nosso, colega de profissão, faz só um pouquinho de tempo, né? Foi ontem mesmo que a gente se conheceu, né, Cláudio? Foi. Vamos deixar no ontem. A criança que você viu nascer vai fazer 22 já. 22 anos, né? É verdade. É isso. É bravo, é bravo. Ô, Cláudio, vamos lá. Primeiro, eu já vou ser eu faço uma confusão danada com essa lei nova de proteção de dados. Acho bem confusa e bem complexa, mas então vamos começar aí contando para mim que é essa lei, para que eu e os outros cafezeiros possamos entender, né? É uma lei de proteção dos nossos dados, é isso eu entendi? Dados pessoais, das pessoas naturais, que a lei chama, entendendo que pessoas naturais são pessoas físicas desde o nascimento até a morte, né? Tá. O que a lei faz, o que ela traz, na verdade, é um regramento de como os dados pessoais dessas pessoas naturais que eu estou falando devam ser protegidos. E sobre o aspecto de proteção de dados, já leva um pouco a questão da proteção da privacidade também, que está contido na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro. Também a questão da proteção, né, é fazer com que fique claro que os dados pertencem às pessoas e não às organizações que utilizam esses dados para realizar seus negócios. Então, ao mesmo tempo que ela traz a proteção para as pessoas físicas, a lei também traz uma normalização jurídica, uma segurança jurídica para as empresas poderem atuar em relação a dados, né? Dados pessoais, isso já é uma coisa muito antiga, embora a gente esteja falando isso no Brasil há cerca de 2 anos, né? Mas vem desde 1890, quando 2 jornalistas americanos, né, verificaram essa questão de que o indivíduo tem o direito de ficar só. Quer dizer, ficar só significa ele definir que informações que ele torna público, ou compartilha com alguma empresa, e se proteja, porque está claro, né, a gente vê isso ao longo do tempo, principalmente nós que trabalhamos com jornalismo, que um dado maltratado de uma pessoa pode levá-la ou conduzi-la a uma situação vexatória, discriminatória, enfim. A lei traz um conceito, inclusive, muito interessante, que a gente chama de autodeterminação informativa. E para popularizar essa informação, essa questão da autodeterminação informativa, eu vou usar uma frase assim: meus dados, minhas regras. Sou eu que defino quem pode ter os meus dados e de que forma que vai utilizá-los. Então, Cláudio, vou te interromper um pouco, porque o primeiro susto que eu levei com essa história de quem pode usar meus dados, aliás, quem tem acesso, não é nem usar, né? Quem tem acesso aos meus dados, em 2001, olha, tem 20 anos essa história, em 2001, nós recebemos um informe, meus pais receberam um informe do Serasa, de que o nome deles estava sujo por conta de um processo judicial, que eles não sabiam que existia. Uhum. O Serasa ficou sabendo do processo antes dos interessados. Eu achei aquilo um absurdo. Como que o Serasa tem acesso a informações da justiça? Como que o Serasa pode ter acesso a informações que o envolvido no processo ainda não recebeu? Então, eu não sei dizer para você como que o Serasa tem acesso, mas que ele tem, está claro. E não só a processos judiciais, o Serasa tem no seu banco de dados 220 milhões de CPFs. Quer dizer,
toda a população brasileira está no banco de dados do Serasa. E o Serasa comercializava esses dados, vendendo para instituições financeiras que precisam de comprovar se a pessoa é boa pagadora ou má pagadora, para cartões de crédito, para uma série de empresas imobiliárias que precisavam de verificar se os dados, se as pessoas eram seguras nos seus pagamentos, né? Enfim. Mas, recentemente, houve uma sentença, acho que foi de Brasília, proibindo o Serasa de comercializar esses dados. Ainda bem, né? Já em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela prevê isso, né? Você não pode ter acesso livre a dados de pessoas naturais, seja por que meio for. Quer um outro exemplo interessante? Tem muita gente que se aposenta e fica sabendo que está aposentado por meio de um banco que vem oferecer a ele um crédito consignado. É verdade. É verdade. Então, eu recebo várias ligações por dia de bancos, de instituições oferecendo crédito consignado para mim. Por quê? Porque alguém tem acesso à base do INSS e com esse dado sabe o quanto eu estou ganhando de aposentadoria, quanto que pode me fazer de empréstimo, enfim, e fica ligando, oferecendo, que é já uma coisa proibida há um certo tempo, né? Essas empresas, esses bancos, esses cartão de crédito, não pode fazer marketing da maneira que estavam fazendo, usando os dados que ela obtém das pessoas, não por meio das pessoas. Então, a lei é isso, ela vem para regrar essa situação, ela é complexa, assim, precisa estudar muito. Eu estudei mais de 1.400 horas essa lei, e ainda não sei muita coisa. Lá, a Paula está falando também, que recebe ligações constantemente. E começou assim, ela aposentou num dia, no dia seguinte eles começaram a ligar e ela já começou a reclamar. Já começaram a me ligar. E não adianta, tem aí um sistema que eu acho que é do PROCON, de você bloquear seu telefone para esse tipo de coisa. Não resolve, porque eles mudam o telefone, ligou, não deu, já muda em seguida. Isso é um processo tão interessante, porque não é uma pessoa ligando para você, é um robô que tem uma base de dados com telefone, nome e valores que as pessoas têm direito, e que começa a discar, e assim que há o atendimento, passa para alguém atender. É muito automatizado isso, né? Então... desculpa, eu vou interrompendo você um pouco. A Paula está perguntando, e é interessante, né? No caso do uso errado, né, ou do uso ilegal dos nossos dados, como é o caso dessas ligações aí, o que a gente faz? A legislação já prevê alguma ação que a gente possa tomar? Que a gente possa ter? E esse é um papel fundamental para a lei vingar, né? Como a gente está falando de dados de pessoas físicas, o titular de dados é que tem que também defender seus dados, né, proteger seus dados. Então, o que ele pode fazer? Cada empresa é obrigada a ter uma área de relacionamento com os titulares de dados. Tem uma função específica que chama encarregado de dados, né, já adotando um termo, inclusive, europeu, que é o Data Protection Officer, ou DPO, né? Já houve uma normatização dessa ocupação, desse cargo no Brasil, como ocupação de trabalhador mesmo, e já adotando, inclusive, essa nomenclatura internacional. Então, entrar em contato com a empresa, e esse o direito do titular, isso é importante. Ele tem direito de entrar em contato, saber os dados, se a empresa tem dados dele, quais são os dados, o que ela faz dados. Tá? Se ele não Mas aí, desculpa, Cláudio, só para eu entender, para qual empresa eu ligo? Para a empresa que está me fazendo a ligação oferecendo o empréstimo consignado, por exemplo, ou eu ligo para o INSS, que é quem tem os meus dados de aposentadoria? Nesse caso, você pode ligar para o INSS, mas o INSS tem uma particularidade que é a questão da obrigação legal. Ele tem obrigação de fazer, de ter os dados dos seus beneficiários, né? A empresa que liga, que seria interessante, você liga para a empresa ou manda um e-mail, consulta para saber se ela tem dados a seu respeito, como que ela obteve esses dados e o que ela faz com os dados, né? E aí você pode pedir a exclusão dos dados do banco dessa empresa e ela é obrigada a atender. Tá?
Tá. Se não der certo, você tem o recurso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também vai ter uma área, tem uma área lá, para tratar disso. E daí decorre uma fiscalização dessa ANPD, que nós chamamos, junto à empresa que tenha te acionado e obtido seus dados por meio do INSS. Então é um movimento que vale a pena fazer, né? Porque aí você vai ter mais sossego. Porque no caso de aposentado, por exemplo, é uma apurrinhação que não termina nunca, né? Então, o Antônio Wilson está falando isso, está falando exatamente o nosso comentário. Vamos lá. Pior que seu fato é dos aposentados do INSS, antes do cidadão receber a comunicação que sua aposentadoria foi concedida, os bancos já estão ligando. Exatamente o que a gente falou aqui, ó. Aí a Paula falou que faz a lista de bloqueio no celular, né? Ela vai bloqueando os números no celular para ela parar de receber as chamadas, que a lista já está imensa. É isso. Mas essa providência que você falou do e-mail é interessante. Como é que é? Essa orientação que você deu, Stella? que a gente... Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Oi. Stella, não te ouvi. Cláudia? Oi, voltou? Aí voltou. É uma variaçãozinha da internet. O que eu estou falando é que esse negócio de bloquear o número do telefone no celular é uma alternativa, mas eles vão trocando e a gente vai ficando louco. Essa sua orientação foi bem interessante. A gente tem que procurar, então, na empresa, quem é a pessoa que cuida desses dados, é isso? Isso. Repete para mim o nome da função aí. É encarregado de dados ou DPO, DPO. Pode ser DPO também, né? Essa pessoa, ela é um cargo, inclusive, criado pela lei, tá? Que, a rigor, toda empresa deve ter essa função, exatamente para fazer esse contato com o titular de dados e responder à ANPD numa eventual denúncia junto à ANPD de que os dados estão sendo tratados em desacordo com a lei. Tá? Enfim, entender a lei, né, é um negócio fundamental para todo cidadão, porque ele está contribuindo para a aculturação dessa informação, da maneira com que seus dados devem ser tratados. Então, é isso. Eu concordo, a gente sabendo disso, muita gente às vezes pode achar, mas eu vou ter que mandar um e-mail para eles, falando que eles têm que excluir meus dados. Se a gente não fizer isso, as empresas não vão mudar de comportamento. Não, lógico que não. A gente tem que apurrinhar eles e falar assim, exclui isso aí, encher bem eles de serviço, aí eles param de agir errado, né? Só precisa tomar um cuidado com algumas coisas que a lei traz, né? Mas, assim, você falou apurrinhar as empresas da mesma maneira que eles nos apurrinham ligando para oferecer serviços, né? Isso. Mas tem algum tipo de tratado, alguns dados que algumas empresas, dependendo da sua atividade, elas podem tratar os seus dados sem o seu consentimento, tá? Por exemplo, atividade jornalística ou artística, tá? Está isento de cumprir a lei. A lei traz 10 chamados requisitos legais, né? Esses requisitos legais dizem assim, os dados pessoais podem ser tratados se tiver o consentimento, se for em relação à proteção de crédito, legítimo interesse do controlador. O controlador é a empresa que detém os dados, tá? Tutela da vida, proteção à saúde. Então, tem que entender esses aspectos, porque, às vezes, não é só a sua decisão em relação a isso. No caso específico, a gente está falando aí de ligarem, de te perturbarem, sim, tá? Depende do seu consentimento, né? E a ideia é essa, você ligar antes, saber quais os dados que a empresa tenha e que está tratando, e aí você decidir se quer que continue ou não, e você pede a exclusão. Outra coisa que é importante... Você pode não pedir a exclusão, mas pedir a não utilização dos dados para entrar em contato, por exemplo? Tem outra coisa que eu possa pedir sem ser exclusão? Porque é como você está falando, às vezes a empresa tem o dado e aí eu não posso pedir para ela excluir porque ela tem direito de ter esses dados, né, por algum motivo.
Por isso que eu estou dizendo, primeiro pergunta quais dados tem e o que faz com os dados. Porque dependendo do uso do dado, ela estaria autorizada pela lei, independentemente de você concordar ou não. Mas esses casos que eu estou falando, que são, eles têm regra, têm maneiras de serem utilizados, né? Se eu falar de tutela da vida, por exemplo, é um caso de emergência, você está envolvido num acidente, digamos, e você está inconsciente e a pessoa, ou quem lhe atende pode utilizar os documentos que encontra para poder te direcionar para um hospital, para ligar para a sua família, alguma coisa nesse sentido. Então, são situações que não são abertas, não são livres de utilizar apenas porque você atribui aquele tratamento à tutela da vida, tá? O importante é, assim, a lei tem 3 coisas que são fundamentais nessa lei. Primeiro, princípios. A empresa só pode utilizar dados pessoais se tiver uma finalidade, necessidade, adequação, qualidade dos dados, dar acesso ao titular, uma série de outras coisas, tá? Segundo, requisitos legais. É uma base, são 10 bases legais sobre as quais as empresas podem tratar dados pessoais. Se ela não se enquadrar em nenhuma dessas bases, ela não pode utilizar seus dados sem você consentir, que é o primeiro dos itens, e não é o melhor, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, tá? E os direitos dos titulares, que são todos esses, mais alguns do que eu falei, quer dizer, saber quais os dados, com quem compartilha, ter acesso aos dados, poder atualizar, corrigir, excluir, eliminar, uma série de coisas. Muito bem. Olha, nós temos um visitante ilustre aqui, hein? Presta atenção. Carlinhos Lima está no Bom Dia Café. Olha só, radialista mega famoso na região. Aham. Já fui lá na torre da Clube 500 mil vezes levando assessorado para falar com o Carlinhos Lima. Bom dia, Carlinhos. Ô, Cláudio, você vai fazer uma live essa semana, é isso? Ou fez semana passada? Como é que é? Conta para mim. Nós temos feito várias lives, porque eu sou professor de uma escola de negócios chamada Home Giz, que tem sede em Araraquara, e a gente tem feito... Nós temos um curso, né, de formação de consultor interno da LGPD, por meio dessa escola, e a gente está fazendo lives para divulgação. Então, nós temos feito pelo menos 2 por semana. Hoje à tarde, às 4 horas, nós temos uma a respeito desse assunto, né? E aí já é mais no aspecto das empresas, né? Como é que as empresas lidam com essa legislação, é isso? Na verdade, envolve as duas coisas. Esse processo de mostrar aos titulares de dados que eles têm direitos em relação aos seus dados, que os dados são deles, não são das empresas, tá? Orientar as empresas de como se adequar à lei, e esse tema adequar ele é muito pertinente, porque não é cumprir, pura e simplesmente cumprir uma lei, implantar um programa de proteção de dados, é se adequar ao que a lei exige, tá? Com todas essas questões que eu falei, algumas outras, né, que inclui governança de dados, gestão de conhecimento, de consentimento, uma série de coisas, tá? Então, a gente vai fazer hoje às 4 horas, eu não tenho o link aqui agora, mas na página da Home Giz pode ser acessado. Fala de novo o nome da escola? Home Giz, H-O-M-E-G-I-Z. Home Giz. Home de casa em inglês e o Giz do Giz da escola mesmo, isso, gente. Isso, exatamente, de treinamento à distância. Mais fácil, porque assim, se você estiver interessada, que horas que é mesmo, Cláudio? Repete. Às 16 horas. Muito bem, 4 horas da tarde. Uhum. Cláudio Carvalho, que aniversariou a semana passada, vou contar para você. Você sempre manda para mim o material, né, pelo WhatsApp, eu respondo, eu vejo lá. Aí apareceu o Alexandre Milanetti, que é nosso colega jornalista, que já veio aqui no Bom Dia Café. Estela, por que você não chamou ainda o Cláudio Carvalho para falar sobre a segurança de dados? Eu falei, Alexandre, porque eu sou uma burra. Eu já devia ter chamado o Cláudio. Pera que eu vou chamar ele já. Não, mas chegou no momento certo. Não é? Aí foi assim, super certo, né? Eu digo o momento certo porque a lei ela foi promulgada em agosto de 2018 para começar e entrou em vigência em setembro de 2020. Só que aquilo que atemoriza as empresas, né, que são as sanções administrativas, tem lá valores, tem multas, tem proibição de usar o banco de dados, começou agora em 1º de agosto.
Então, é o momento em que as empresas que não se adequaram à lei precisam correr para se adequar. É verdade. Os atrasadinhos de plantão, É verdade que a ANPD vai fazer um processo de educação mesmo a respeito da lei, o que é fundamental. As pessoas precisam conhecer como é que funciona, o que ela está disciplinando na nossa vida cotidiana aí. Então, ainda há tempo das empresas se adequarem à lei, né? Mas o mais importante é que todo mundo tenha conhecimento. Eu cito como exemplo, Estela, o Código do Consumidor, tá? Ele completou 30 anos e somente agora que a gente tem a sensação de que ele realmente se consolidou. No começo, as empresas ignoravam o código, enganavam seus clientes, dizendo que não tinham direito, que o código dizia coisas diferentes, até que uma outra lei obrigou cada estabelecimento a deixar disponível, deixar visível uma cópia do Código do Consumidor. Aí a coisa pegou. Mas ela passa a ser eficiente mesmo, né? A lei só passa a ser eficiente quando o consumidor se apropria dela e passa a usar a lei, né? Fazer aplicar a lei. Você não cumpre a lei, o Código do Consumidor, então não vou comprar seu, não quero saber, vou te processar, né? E aí as coisas passaram a ser sérias. Você está coberto de razão, né? Esperamos que essa questão do uso dos dados tem esse mesmo desenho, mas com um tempo mais curto, né? Que não leve 30 anos, né? Nós temos aí alguns estudos já realizados a respeito da lei, principalmente na Europa, né, que o regulamento europeu, que deu origem à nossa lei aqui, já tem indicado que o comportamento do consumidor em relação às empresas que não tratam adequadamente seus dados pessoais já está modificando. Já estão buscando, a exemplo do Código do Consumidor, aquelas empresas que tratam de maneira transparente, de acordo com o que está escrito na lei e com respeito, isso é importante, é fundamental, respeito à pessoa. Muito bem. Cláudio, querido, muitíssimo obrigada, viu? Parabéns pelo seu aniversário da semana passada. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa jovialidade toda, né? Porque você ainda vai por cada vez que eu vejo você está atuando numa área que você já estudou, já se especializou, é muito legal isso, parabéns. E muito obrigada por aceitar o convite. Viu? Não, eu que agradeço, eu acho que esse é um trabalho fundamental que você está fazendo, de iniciativa própria, de orientação, de informação, de compartilhar com a sociedade os acessos às informações que você tem, e eu sou muito agradecido pela oportunidade de poder falar do meu trabalho, do curso que nós estamos realizando, e sobre aniversário, assim, eu falei que cheguei aos 70 e continuo contando. É isso aí, é isso aí. Muita coisa por fazer ainda, né? Que o bom é não querer parar, né? O bom é a gente não querer parar. Cláudio, obrigada, viu, bem? Obrigada a vocês, boa live hoje. Quando você tiver mais novidades, a gente conversa de novo, você volta para o Bom Dia Café, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos, obrigado pela participação aí. Tchauzinho. Tchau.